João 11, 25 a 27. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém. Jesus Cristo está agora em um momento que é a apoteose do seu ministério. Ele recebeu uma notícia que o seu amigo íntimo, amigo do coração, Lázaro, estava enfermo e que ele deveria ir depressa socorrê-lo. Entretanto, ele demorou alguns dias e Lázaro acabou morrendo. Chega em Betânia, então, e Jesus vê aqueles homens chorando, mulheres chorando, Marta o confrontando amorosamente, Maria confrontando amorosamente. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Quantas vezes nós achamos que Deus chega atrasado na nossa vida? Quantas vezes nós achamos que Deus não está no momento certo em nossas vidas? Estamos enfrentando dificuldades, estamos passando pelo vale da sombra da morte e achamos que Deus está com seu relógio descompassado com o nosso sofrimento. Jesus Cristo, então, chega neste momento e fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não chego atrasado, eu não chego adiantado, eu chego para resolver. Não importa o que esteja acontecendo, o Senhor, Ele chega para resolver, de um jeito ou de outro. E hoje nós vamos observar isso, porque o Senhor tem que tratar as nossas vidas, não de acordo com o que nós queremos, achamos, pensamos, decidimos na nossa existência, no nosso modo de pensar, mas Ele trata na nossa vida de acordo com os desígnios dEle, os propósitos eternos dEle, para a glória dEle. Portanto, é para glorificar o Senhor, é para manter Jesus Cristo como o mais alto e sublime Rei dos Reis em nossas vidas, governando a nossa existência com um cetro de justiça, com braço forte, com destra fiel. É assim que Jesus Cristo quer ser tratado por nós. E Ele vem numa crescente, nós vimos isso ontem à noite, vimos isso um pouco com a missionária Cíntia de manhã, ela tratando das características do bom pastor. Nós percebemos que Jesus já tinha cumprido aqui muitos dos seus grandes sinais messiânicos. Você não precisa abrir a Bíblia, mas se você pegar o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ali tem de uma maneira bem sucinta, concisa, todo o escopo daquilo que estava por vir no ministério de Jesus Cristo. Porque em poucas linhas, Marcos consegue apresentar os principais sinais do Messias. Ele veio para curar enfermos, ele veio para fazer sinais e maravilhas, ele veio para trazer libertação, expulsando demônios. Ali nós temos o batismo de Jesus, nós temos Jesus proclamando o evangelho do reino de Deus em todas as cidades circunvizinhas da Galileia. Nós temos ali a convocação dos discípulos, depois o complemento dessa convocação, formando então o seu ministério de discipulado. Quando ele sai do seu batismo, ele começa a pregar e desce de um monte, ele imediatamente já começa a libertar endemoniados, ele traz a cura da sogra de Pedro, está lá no capítulo 1 também do Evangelho de Marcos. Depois ele completa o seu colégio apostólico, dando início então ao seu caráter discipulado de pequeno grupo, aqueles 12 homens que foram chamados por ele. Ele começa a encontrar resistência
pelos judeus, porque o seu ensino é diferenciado, o seu ensino confronta a gente, o seu ensino é amoroso, ele é acolhedor, mas ele também estabelece um abalo nas nossas estruturas, porque ele confronta o status quo, ele confronta o nosso pecado, ele confronta a nossa mediocridade, ele quer profundidade nos nossos relacionamentos com ele quer inteireza de coração andando com ele não é um Jesus meia boca, ele é um Jesus inteiro, que quer andar conosco por inteiro, com profundidade, com integridade de coração, e ele não permite que seja distorcida a sua palavra, a sua mensagem. Então ele vai mostrando isso pouco a pouco, até chegar num grande ápice. No próprio Evangelho de João, nós percebemos que a própria história do bom pastor, ela é progressiva. Ele prega o reino de Deus ao ponto dos apóstolos perceberem que são palavras de vida eterna. No capítulo 6, alguns, eles questionam a integridade da mensagem de Jesus Cristo e abandonam Jesus Cristo. Jesus olha para os seus discípulos restantes, os 12 que estavam ali, e fala: vocês não querem aproveitar a ocasião e também se retirarem? Porque este é o meu caminho, este é o meu ensino, e eu não vou negociar por causa de uns abandonando a minha presença. E Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? No capítulo 2, versículo 23, muitos viam os sinais e criam. Então pessoas estavam aderindo à mensagem de Jesus e identificando pelos sinais, pelas curas, pela mensagem, pelo ensino, que ele era de fato e de verdade o Messias. Nós percebemos isso, por exemplo, quando Bartimeu começa a gritar: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Ele usa um título messiânico para Jesus. E Jesus para, justamente para mostrar: esse título pertence a mim, filho de Davi, o Messias. Portanto, Jesus Cristo, ele mostra para o que veio. Ele, numa discussão com os judeus, ele fala: vocês lembram da serpente que foi erguida no deserto, quando o povo pecou, quando o povo contrariou o Senhor, quando o povo quis colocar um ídolo no lugar de Yahvé, no lugar do Deus Todo-Poderoso, e vocês precisavam então olhar para aquela serpente de bronze erguida no deserto para serem curados dos seus pecados? Pois é, eu sou agora essa serpente que será erguida, e todo aquele que olhar para mim, que se apresentar diante de mim, que vir a mim, esse será curado dos seus pecados. Ele vai confrontando e vai mostrando isso para aquele povo. A sua missão no Evangelho de João, capítulo 3, por exemplo, ela é declarada mais abertamente. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que perecer? Porque estão mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos condenados. Então nós precisamos do amor de Deus para nos extrair dessa condenação, para nos resgatar dessa condenação. E esse texto eu quero que você abra assim, João capítulo 3, por favor. João capítulo 3. Eu quero ler uma sequência que é pouco conhecida, porque nós conhecemos muito o João 3,16, mas eu quero que você siga uma linha de raciocínio. Olha só o que está acontecendo aqui. João 3,14, ele vai falar justamente da serpente que Moisés levantou no deserto. Assim também é necessário que o Filho do Homem, outro título messiânico, então ele mostra a todo momento que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Cristo do Deus vivo. Ele diz: o Filho do Homem seja levantado, é necessário, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Por isso, no versículo 16, ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que me enviou, ou deu, entregou o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora observe a sequência, versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está condenado, já está perdido.
Já está. Na verdade, queridos, nós estamos todos sem Jesus Cristo. Nós estamos todos em um mundo que tipifica já aquele momento de execução de uma sentença que foi dada. Todo aquele que pecar morrerá. A sentença já foi declarada, só falta a execução. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que nos deu o seu Filho, para nós crermos e termos vida eterna. Aí João capítulo 3 ainda, o versículo 36, por isso que eu quero mostrar essa sequência de raciocínio, porque por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o que, igreja? O que mesmo? A ira de Deus. E agora eu quero que você avance comigo também no capítulo 8, para nós pegarmos aqui esse contexto. João capítulo 8. O vento sopra onde quiser, então ele sopra na minha Bíblia, ele sopra no meu esboço, não tem problema, eu abro de novo. Aí. João capítulo 8, versículo 24. Olha só o que diz. Versículo 24. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, repete comigo, se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. E você está vendo ali o eu sou ali em caixa alta? Porque ele está usando um nome que a missionária Cíntia apresentou aqui de manhã, Yahvé. Eu sou o que sou. Com todos aqueles atributos que foram expostos. A soberania, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Ele é a nossa bandeira, ele luta contra os nossos inimigos. Ele é o Deus presente, o Yahvé Shammah, que está presente, o Emanuel, Deus conosco, que nunca nos desampara. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. O Yahvé Jireh, o Deus da nossa providência, para a glória dele. Então Jesus fala, eu sou. E os judeus, ligam a antena e falam assim, ele está blasfemando. Ele está dizendo um nome inominável. Porque até hoje os judeus não escrevem Deus, D-E-U-S. Escreve D, um apóstrofe, us, Deus. Porque eles não podem nominar este nome, que é santo, excelso, magnífico. O Yahvé, eles chamavam de Adonai, eles chamavam de outro nome, de Eli, eles chamavam de El, eles chamavam de Hashem. Hoje os judeus chamam Hashem, se referindo a Deus, mas Yahvé, não, porque esse nome é poderoso. Aí Jesus fala assim, eu sou. Eu. Se vocês não crerem em mim, morrerão. Percebeu? Não tem negociação não, meu irmão. Ou é Jesus, ou é morte. É isso que ele fala. É isso que ele fala. Você percebe que Jesus, ele foge daquele estereótipo de Jesus hippie, paz e amor. Ele começa a apertar o cerco. Ele faz igual o Fábio faz comigo no xadrez. O Fábio parece um ortopedista. Ele vai apertando o torniquete até amputar a perna. É desse jeito que ele vai fazendo com a gente. Pelo menos comigo foi. O Nicolas ainda o Erison ainda conseguiu ganhar dele, eu não. Jesus vai apertando. Olha o versículo 58 do mesmo capítulo. 8, 58. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, antes que Abrão existisse, eu sou. Por quê? A primeira vez que ele disse, os judeus entraram em guerra com ele de novo. De novo. E aí ele fala assim, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Não são. E mesmo que fosse, porque antes dele existir, eu sou. Você está dizendo que é filho de crente? Que tem a salvação garantida? Mesmo que fosse, porque antes do seu pai se converter, eu sou.
Você está dizendo que faz tudo certinho, que é honesto, que é uma pessoa íntegra? Mesmo que fosse, porque antes de você nascer, eu sou. Se não for eu sou na sua vida, você vai morrer. É o que Jesus está dizendo, gente. Você consegue perceber exatamente isso. Então vem o capítulo 9 da cura do cego, que eu disse ontem. Vem o capítulo 10 da metáfora do bom pastor. Vem o capítulo 11, que é o apogeu deste ministério de Jesus nesse momento. Aqui agora, Jesus Cristo faz algo de extraordinário. Ressuscita Lázaro. Ele já tinha feito outros momentos de ressuscitar a menina. Ele ressuscitou um jovem que estava sendo levado no caixão de uma viúva, e ele chegou, tocou naquele esquife, ou seja, naquele caixão, e aquele jovem ressuscitou. Mas aqui com Lázaro é algo emblemático, porque ele faz isso confrontando todo esse esquema de incredulidade, de ceticismo. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou o Messias, vocês não estão querendo acreditar nisso. Eles falaram: diga logo, tire a gente desse suspense, se você é o Cristo ou não. E ele fala: eu já falei para vocês, vocês não acreditaram. Aí ele vem e ressuscita Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Alguém que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele prova isso, ressuscitando Lázaro. Portanto, queridos, eu julgo que neste momento, a exemplo daquilo que Jesus Cristo fez na vida de Lázaro, ele também quer ressuscitar algumas coisas em nossas vidas. Em primeiro lugar, eu imagino que Jesus Cristo, ele quer curar, ele quer ressuscitar, ele quer manifestar a glória dele, curando as nossas expectativas. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aqui o seriado The Chosen. Excelente, maravilhoso. Obviamente que existem algumas inserções por causa da licença poética própria para tela de televisão, de cinema, que precisam ser avaliadas. Mas eu quero falar a respeito de Tomé. Tomé estava enamorado com uma menina nesse seriado. Na Bíblia não fala isso, talvez nos apócrifos fale, mas eu não conheço o apócrifo que conta essa história. Mas Tomé estava namorando, estava noivando com uma menina. E ele acompanhando Jesus, e ele vendo Jesus realizar milagres e maravilhas. Ele foi um dos que testemunhou Jesus Cristo transformando a água em vinho, por exemplo, na festa em Caná da Galileia, porque ele era de lá e ele era comerciante nessa área. Então, com o tempo, ele pede aquela moça em noivado, ele pede a bênção de Jesus, e no seriado, Jesus retarda um pouquinho em abençoar aquele noivado. Ele retarda um pouquinho. De repente, nenhuma confusão entre os judeus, entre os discípulos de Jesus e os guardas romanos, alguém vem e fere aquela moça. Eu esqueci o nome dela agora. E ela morre. Atravessa aquela moça com uma espada. E ela morre. Tomé olha para Jesus e fala assim: esse aqui é o cara. Ressuscitou a menina, disse: Talita cumi, levante-se e ande. Ressuscitou o menino que estava já no caixão, sendo levado pela sua mãe viúva. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes, ele deu vista a cegos, ouvidos a surdos, boca a mudos. Ele levantou paralíticos que saíram correndo, carregando a sua maca, a sua cama. Então ele não vai me deixar aqui agora na mão. Eu sou o seu discípulo. Eu sou aquele que larguei tudo. Eu sou aquele que deixei tudo para trás. E vou seguir Jesus. E nesse seriado, Jesus olha para ele e fala assim: não é desse jeito que funciona, Tomé. Não é assim que funciona. E ele não ressuscita aquela noiva tão amada de Tomé.
Tomé sofre, fica amargurado. Tomé recebe, junto com os outros discípulos, a notícia de que Lázaro está enfermo, no seriado. E aí Jesus vai para lá e fala, Lázaro morreu, e eu vou para lá e vou ressuscitá-lo. E Tomé fala assim, será? E por que ele não fez com a minha noiva? Tomé olha para Jesus ressuscitando Lázaro. E por que ele não ressuscitou a sua noiva? Isso está no The Chosen. Desculpe o spoiler se você ainda não assistiu, mas é emocionante. Mas também, eu fico olhando para esse episódio aqui, e sabe o que me ocorre? Por que Jesus não ressuscitou João Batista? Por que Lázaro? Fale para mim das obras de Lázaro. Fale para mim a expressão de Lázaro. Fale para mim quem foi Lázaro no Novo Testamento. Agora Jesus deu testemunho de João, dizendo que dentre os nascidos de mulher, não houve um grande como ele. João Batista confrontava Herodes. João Batista pregava o arrependimento. Ele não se vergava aos fariseus. João Batista era aquele que precedeu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, um profeta, depois de 400 anos de silêncio. Nós chamamos isso de período interbíblico. Malaquias cessou o período profético do Antigo Testamento. 400 anos se passaram até que chega o momento em que João Batista se ergue como uma voz que clama no deserto. O homem que estava precedendo o Messias. Por que Jesus ressuscita Lázaro em vez de João Batista, que tinha ainda muito mais para fazer? Ei, escuta, porque às vezes você perde uma pessoa achando que ela tinha muito mais para fazer e que Deus errou. Podia ter levado o maldito presidiário, o maldito estrupador, podia ter levado um maldito assassino, podia ter levado tanta gente que não presta, mas levou aquele, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu marido. Por quê? Jesus ressuscita Lázaro, porque Ele quer curar as nossas expectativas. Ele faz aquilo que está no desígnio eterno dele e mostra para nós que Ele não nos abandona jamais. Você não foi abandonado por Deus, você não foi abandonada por Deus. Certamente o Senhor não vai deixar você decepcionado ou decepcionada para sempre. Certamente o Senhor vai ministrar no seu coração e mostrar que há um desígnio eterno, um propósito superior. Ele vai consolar a sua vida. O Senhor sabe o que faz. É neste momento que Jesus chega e fala assim: eu sou o que sou, soberano. E se você não crer que eu sou soberano, que conduzo os seus passos, e ainda que eu te leve no vale da sombra da morte, porque a gente lê o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não se esqueça, quem está guiando aquela ovelha ali é o bom pastor. Então quem levou para o vale da sombra da morte foi o bom pastor. Tem hora que ele nos leva para o vale da sombra da morte, missionária Cíntia. A gente nem está entendendo, a gente nem sabe o que está acontecendo, só sente a dor, só chora, só geme. Mas quando nós percebemos o poder que Ele tem para ressuscitar, para fazer viver, ainda que morramos, viveremos com Ele. As nossas expectativas são curadas. Eu não sei quantas frustrações e decepções você teve com Deus, mas hoje Ele quer curar o seu coração. Ele quer restaurar a sua vida. Em segundo lugar, Jesus Cristo, Ele quer restaurar, ressuscitar, Ele quer curar, Ele quer levantar
os nossos sonhos. Os nossos sonhos. Ele quer que nós confiemos completamente no Senhor. E presta atenção, porque o que sepulta sonhos? O que faz a pessoa abandonar sonhos para viver frustrações? Para viver em tristeza, em desespero, em depressão. Ele deixa a nuvem escura de trevas. Obrigado. Deixa de sonhar, deixa de se alegrar, deixa de planejar, porque muitas vezes os sonhos foram adiados. Você lembra da história de José? José, um jovem rapaz, entre os seus 16, 17 anos, começa a contar os sonhos que Deus mostra para ele. José, obviamente, tinha muitos sonhos, mas alguns desses sonhos eram apenas variações do dia, mas outros sonhos eram revelações que nasceram no coração de Deus, e que, então, o Espírito Santo fez José contar para os seus irmãos, contar para os seus pais. E os sonhos de José mostravam uma projeção dele, uma projeção de autoridade, uma projeção de sucesso, uma projeção de bem-aventurança, de tal maneira que os irmãos se rendiam a José, e não somente os irmãos, mas os próprios pais. Jacó, quando ouviu aquilo, falou assim: o que é isso, menino? Você está variando? Você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você também? Então, tome tento. Traduz alguma coisa aí para esses meninos aí, que ele não conhece tome tento, não. Fique esperto. Sabe, queridos? José sonhou, visualizou, deve ter colocado no seu coração: um dia Deus vai me fazer grande. Um dia Deus vai me fazer uma pessoa de proeminência, de autoridade, de relevância. Eu vou falar e serei ouvido. Eu vou mandar e serei obedecido. Eu vou governar e serei bem-sucedido. Um dia isso acontecerá, mas eis que esse dia ainda não chegou. E ele foi para o poço, vendido como escravo, injuriado, querendo as pessoas ao redor dele, os seus irmãos, querendo que ele morresse. Ele foi para uma casa, e nessa casa ele foi injustiçado, teve que fugir de uma mulher que queria a sua ruína, e ele, para manter a sua integridade, fugiu nu, mas foi mal interpretado, foi ajuizado, foi condenado e foi encarcerado. E no cárcere, ele fazia tudo direitinho, ele era obediente, ele ajudava na dinâmica daquele cárcere, ele colocava as coisas em ordem, ele chegou a prosperar aquele cárcere. Então alguns dos seus colegas também fizeram promessas para ele, mas esqueceram de José. O que foi feito então do meu sonho, Senhor? Você consegue perceber que muitas vezes nós sonhamos com coisas que ainda não acontecem, achamos que é de Deus, temos a confirmação de que esses sonhos são de fato de Deus, mas olha aí, gente, que bênção. Mas nem sempre nós estamos neste tempo de realização dos nossos sonhos, e falta esperança para o nosso coração, e abandonamos esses sonhos. Vem as frustrações, vem as decepções, vem tudo aquilo que a gente acha que deve abandonar o sonho. E eu lembro de um pastor africano que estava pregando numa igreja há muitos anos mesmo. E ele estava falando sobre sonhos, e ele disse uma frase que marcou a minha vida, entrou no meu coração. Sabe daquelas frases que a gente ouve de um pregador e que você passa a vida toda lembrando dela? Ele disse assim: quem não sonha não merece acordar.
quem não sonha não merece acordar. Porque quem não sonha já desistiu da vida. Quem não sonha, pior, desistiu do Deus da esperança. O Deus da glória. O Deus que realiza sonhos em Abraão depois de 25 anos. O Deus que realiza sonhos de José depois de 13 anos. Ele foi para o Egito e 13 anos depois ele se tornou o governador do Egito. Temos que manter vivos os nossos sonhos. Quais são os sonhos que o Senhor quer que você resgate na sua vida hoje? Fala para mim. Talvez de estudos, talvez de relacionamentos que foram fracassados e que você sonha em reconciliação, ou talvez superar o relacionamento, que eu estou vendo uns assim, fazendo assim, ó. Superar o relacionamento, porque o relacionamento está meio pesadelo em vez de sonho. Então, supere. Quais são os sonhos que o Senhor vai ressuscitar na sua vida hoje? Ele está aqui e Ele diz: eu sou aquele que ressuscita sonhos. Em último lugar, o Senhor, Ele ressuscita e cura expectativas, dizendo que não fomos abandonados, que podemos abandonar, neste caso, a decepção com Ele, porque Ele é o Senhor soberano, que ressuscita e que faz a gente entender aquilo que estava distorcido em nossas expectativas. Em segundo lugar, Ele ressuscita nossos sonhos, porque nós confiamos no Senhor. Ele chamou Lázaro, Lázaro, vem para fora, o seu tempo ainda não acabou, a sua vida ainda tem relevância neste mundo, então vem Lázaro. E Lázaro foi uma testemunha de Jesus, e muitos se achegaram a Jesus, porque os sonhos de Lázaro ainda não tinham acabado. Em terceiro e último lugar, o Senhor Jesus Cristo quer ressuscitar aliança, compromisso conosco. Em João capítulo 11 ainda. João capítulo 11. A Laura não está aqui, não vai projetar, então acompanhe a minha leitura. Versículo 45, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito com Lázaro, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? E os sinais eram marca registrada do Messias. Então eles falaram o seguinte: o que nós vamos fazer se ele é o Messias e nós não estamos crendo? Se ele é o eu sou e nós não estamos dando crédito, nós não estamos entregando nossas vidas aos seus cuidados. Então eles confabularam alguma coisa ali. No versículo 53 diz assim: desde aquele dia resolveram matar Jesus. Desde aquele dia resolveram matar Jesus, porque não há outro caminho. Ou nós nos entregamos a Jesus, ou nós confiamos em Jesus, ou nós aliançamos em Jesus, nós abraçamos a aliança que Ele faz conosco, o pacto do sangue derramado naquela cruz do Calvário, ou então nós vamos ter que matar Jesus em nossas vidas, matar Jesus em nossos corações. E todas as vezes que nós o negamos, todas as vezes que nós o rejeitamos, todas as vezes que nós abordamos com ceticismo, nós estamos matando Jesus em nossas vidas. Ele já foi morto na cruz do Calvário. Mas quando nós fazemos isso, rejeitando Jesus Cristo, nós matamos. E é interessante, porque eles fazem assim: ora, os principais sacerdotes e fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, que o denunciasse para que o pudesse prendê-lo. Porque é assim que o mundo também vai fazendo. Se você souber de alguma manifestação do Espírito Santo, se você souber de alguma manifestação da palavra de Deus, numa manifestação da palavra de Jesus Cristo, mostre para a gente, porque nós vamos lá acabar com isso. Fale conosco, porque isso vai ter um fim, nós vamos matar.
E às vezes nós fazemos isso com a nossa incredulidade. O Espírito Santo está querendo derramar abundância de vida em nossas vidas. E a gente, tesoura o Espírito Santo. Ceticismo, incredulidade, está querendo manifestar aqui, vamos lá e vamos prendê-lo. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Jesus Cristo ressuscita para curar as nossas expectativas. Ressuscita os nossos sonhos para que nós entremos em uma aliança com Ele, em um compromisso com Ele. Nós precisamos andar com Jesus, porque a partir deste momento, lembra que eu falei que esse aqui foi o apogeu de Jesus Cristo, do ministério dele? Foi o ápice, porque a partir daquele momento ali, Jesus já não queria mais andar com aqueles fariseus, já não queria mais andar com aqueles incrédulos. Se a gente pegar o Evangelho de João ele pode ser dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 11, e do capítulo 12 em diante. E você vai ver que Jesus, a partir do capítulo 12, ele não tem mais conversa com incrédulos. Não tem. Ele ressuscita Lázaro e fala: esse é o último sinal que eu dou. Quem ouve a minha voz, me segue. Quem não me reconhece como seu bom pastor, vai ficar para trás. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero ver se você compreendeu todo o escopo do que Jesus está fazendo aqui neste momento. A palavra é dura. Ele disse certa vez para alguns que acharam a palavra dura também. E ele falou: você quer ir embora? Vai embora. Pedro falou: onde? Iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quais são os sonhos que você precisa ressuscitar? Quais são as áreas que você precisa de cura das expectativas que você formou e que agora você percebe que a soberania de Deus é maior do que as suas expectativas? E quais são os pecados, incredulidades, ceticismo que você precisa abandonar para andar intensamente com Jesus? Eu quero convidá-lo a ficar em pé. Nós vamos cantar uma música, você vai ouvir essa música como uma oração. Chama Clamo Jesus. Eu gostaria que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, fizesse dessa música uma oração. E fizesse dessa oração uma entrega. E dessa entrega, um aprofundamento do seu compromisso com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o dia está chegando do nosso encontro com Jesus. E aqui, no capítulo 11 para o capítulo 12, Jesus rompe com a mediocridade daqueles fariseus, com a mediocridade daqueles judeus que criam, mas denunciavam para os fariseus. Que criam, mas em qualquer mensagenzinha um pouco mais dura de Jesus, vou sair, vou abandonar. Não, nós não temos mais tempo para isso, queridos. Ou nós ajustamos as nossas expectativas recebendo essa cura do Senhor em nossos corações, ou nós confiamos completamente que Ele é o soberano e está no controle da nossa vida e existência, para ressuscitar os nossos sonhos, a nossa alegria, o nosso planejamento de andar com Ele, e nos aprofundemos em intimidade com o Senhor, em busca intensa com o Senhor, na oração, na palavra, na comunhão, no louvor, na adoração. Ou então Jesus, Ele está dizendo: não dá mais tempo para pegar e ficar insistindo, vem atrás de mim se você ouve a minha voz, porque senão você não é ovelha do meu pastoreio, porque senão você não é ovelha do meu aprisco, porque senão você morrerá, porque eu sou, e pronto, e acabou.